Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Então, a aula de número 10, objetos de conhecimento, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias, detalhamento, preservação ambiental. Então, vamos começar a nossa aula? Então, bem-vindos aí ao nosso cenário, né? Eu já começo com um questionamento, mas quero fazer uma observação antes de tudo. Nós temos um cenário aqui com três momentos, né? 3 locais bem distintos. E eu lhes pergunto, vocês conhecem um desses locais? Em algum momento a gente vai falar aí na aula sobre eles. Aí depois eu volto a fazer essa pergunta, né? Uma perguntinha retórica, só para que vocês fixem melhor, né? De onde são esses locais. E a pergunta aqui inicial é: o que torna uma cidade boa para se viver? Né? Então, vocês estão vendo aqui ambientes bem arborizados, com bastante verde. Será que essa é a alternativa, né, para uma boa qualidade de vida? Vamos falar muito sobre esse assunto aí. A começar, vamos falar sobre um tema bem importante, que são as cidades sustentáveis. O que nós vimos aí, em termos de cenário, são propostas de cidades que estão com uma meta de se constituírem como cidades sustentáveis, modelos de cidades sustentáveis para o mundo. Vivemos em um mundo cada vez mais urbano, né? Mais da metade da população mundial já vive em cidades e esse número só tende a crescer. Mas será que nossas cidades estão preparadas para esse crescimento de forma sustentável? Então, na nossa aula, vamos entender o que as cidades sustentáveis, o que são elas e por que elas são essenciais para o futuro do planeta. Então, olha aí a pegada, né, do nosso tema, muito relacionado com o cenário que a gente começou aí na nossa aula. Então, vamos aí com o conceito de cidades sustentáveis, que são espaços urbanos que buscam equilibrar desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental, né? Baseado aí nesses 3 pilares, nós temos aí trabalhando em harmonia para formar as cidades sustentáveis. Garantem a qualidade de vida sem comprometer os recursos para as próximas gerações. Posso até completar também para as gerações atuais, né? Estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como ODS, especialmente o ODS 11, que trata-se das cidades e comunidades sustentáveis. Mas o que são esses objetivos sustentáveis, né? Eles foram convencionados aí numa reunião de países no ano de 2015, com uma meta a ser cumprida até 2030, são exatamente 17 objetivos, com metas acima de 100, em torno de 169 metas baseadas nesses objetivos aí, né, sendo que o nosso foco principal, embora todos sejam pertinentes, é o foco do ODS 11, né, falando sobre as cidades sustentáveis, né, buscando qualidade de vida. Quais são as características de uma cidade sustentável? Então, dentre elas, nós temos aí o transporte público eficiente e de baixo impacto ambiental. No cenário ideal de uma cidade sustentável, esse transporte público ele se sustenta, né, e ele é bastante viável no que diz respeito a minimizar o impacto ambiental. Temos aí o planejamento urbano, inclusivo e acessível, né, no que diz respeito à qualidade de vida e acesso a determinados lugares.
temos aí a preservação de áreas verdes e biodiversidades dentro dessas cidades. Outra característica é a gestão inteligente de resíduos e também de recursos naturais, além de habitação digna e acessível para todos, e complementando aí a participação cidadã nas decisões urbanas. Na imagem que vocês estão vendo aí, nós temos um metrô, né, um metrô que é um meio de transporte assim bem viável, né, num modelo que não acarreta aí na emissão de gases, e tem alguns países bem desenvolvidos que estão bem à frente dessa proposta de transporte público acessível, né, como a China, por exemplo. Temos aí os elementos da cidade, de uma cidade sustentável, os elementos ideais para se ter uma cidade sustentável, como a mobilidade urbana, né, que trata-se do transporte coletivo eficiente, né, planejamento de ciclovias, incentivo ao uso de bicicletas, porque não basta planejar as ciclovias, mas você tem que incentivar a população, e caminhadas. Esse cenário ideal da mobilidade urbana está relacionado, por exemplo, a pessoas, né, e comunidades que vivem e moram próximos dos locais de trabalho, por exemplo, né? Elas poderiam estar substituindo o seu transporte próprio por bicicleta ou caminhada, dependendo da distância que você está desse local, do seu local de trabalho, por exemplo, né? Não cabe aí, nesse cenário, você andar de bicicleta e atravessar uma metrópole de norte a sul ou de leste a oeste. Isso aí é só uma proposta de um cenário ideal para determinados exemplos. Tá? Outro elemento é a gestão de resíduos. Então, a gestão de resíduos é a coleta seletiva, a compostagem, né, quando você utiliza aí resíduo orgânico para formar adubo natural, e também tem a redução de produção de resíduos, né, ou lixo, como comumente falamos. Abrindo aí um parêntese, o termo lixo, ele tende a ficar em desuso, porque o termo mais correto, quando se trata de descarte, é resíduo, né? No que diz respeito aí ao que nós comumente chamamos de lixo. Outro elemento de cidade sustentável aí são as energias renováveis. Essa aí a gente também fala muito sobre elas, né, quando está falando de meio ambiente. O uso de energia solar, né, que é oriunda do sol, eólica, oriunda dos ventos, e outras fontes limpas são alternativas a serem usadas no modelo de cidades sustentáveis. Lembrando aí que essas energias, elas são potencialmente transformadas em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica, né, fazendo funcionar aí equipamentos, prédios e até meios de transporte. Lembrando aí, né, que essas energias renováveis, assim como a questão dos resíduos, tratam-se de uma proposta de elementos dentro de um modelo de cidade sustentável, ou seja, a cidade sustentável ideal no planeta ainda não existe, né? Isso aí é uma busca com a ajuda desses elementos. Outro elemento são áreas verdes. Então, as áreas verdes são propostas para formação de parques, né? Formação ou planejamento, arborização, a preservação de ecossistemas dentro do espaço urbano. Ou seja, se você tem um espaço que ainda vai ser mexido, né, e ele ainda tem um fragmento de verde, a proposta é que ele viabilize a qualidade de vida daquela comunidade, onde se vai construir uma escola, onde se vai construir uma rodovia, mas que mantenha um espaço verde, né, para que você consiga manter aí a qualidade de vida do ar puro e, mesmo assim, buscando qualidade de vida harmônica no que diz respeito a terapias, a desaceleração e a apreciação daquele espaço, daquele meio ambiente. Temos um outro elemento, que é o saneamento básico e a água potável. Sim, sim, professora, mas isso é tão batido, mas ainda é um problema, é uma realidade contrária, né, muito distante em algumas comunidades, em algumas cidades, de ainda não ter saneamento básico e a água potável, né?
acesso universal e tratamento adequado é um direito de todos, né? Mas já existem ainda comunidades que vivem mais isoladas e não têm acesso à água potável, por exemplo, né? Lembrando que isso aí minimiza a questão das doenças que são causadas por águas contaminadas. Nós temos aí como um outro elemento para a cidade sustentável a habitação e inclusão social, no que diz respeito à moradia digna, a redução da desigualdade e a acessibilidade. Então, a construção desses pilares aí para a habitação e inclusão social é importante e ainda é uma realidade muito distante em determinadas comunidades, onde existe uma discrepância muito grande da desigualdade social naquele local. E, por falar em desigualdade, vamos falar agora, entrar no momento para falar sobre os desafios que nós encontramos para construir um modelo ideal de cidades sustentáveis, né? Nós temos aí o crescimento urbano desordenado, né? Causado aí, por exemplo, pela migração de indivíduos, né, de pessoas, de populações, ou de um país para o outro, ou da zona rural para a zona urbana. Então, quando esse crescimento ocorre de forma desordenada, tende a maximizar a questão da desigualdade social. Nós temos aí outro desafio, a poluição do ar e das águas, né? A gente não tem nem o que dizer, discutir, mas vale lembrar que a poluição pode causar, por exemplo, transtornos e doenças para o ser humano e animais e demais animais contidos naquele espaço. Temos o trânsito e congestionamento, sim, né? A proposta de se planejar rodovias e de melhorar, por exemplo, a investigação, melhorar o filtro da quantidade de veículos, né, que estão circulando naquele local, por exemplo, sem a proteção de descarga de emissão de gases, ou veículos muito antigos, né? Falta de moradia adequada também é um desafio, quando vem um crescimento populacional muito grande num determinado local. Há que se pensar nessa problemática, porque, às vezes, a cidade não comporta a população, e é claro que, como consequência, há a desigualdade social e a segregação espacial. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, nós temos aí o que nós chamamos de invasão, né, de locais onde tem um crescimento desordenado, não tem infraestrutura, bem ao lado de locais planejados, né, como esses edifícios aí, para vocês verem um pouquinho do que seria o exemplo aí da desigualdade social relacionado aí com esse crescimento urbano desenfreado. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses termos agora, começando pelo crescimento urbano desordenado e a favelização, né? Quando a cidade cresce muito rápido e sem planejamento, vão surgir problemas, né, que vão acarretar na formação de favelas. Falamos aí do crescimento urbano desordenado e a favelização. O problema aí, como consequência, como está sendo ilustrado aí na imagem para vocês, é que às vezes ocorre a invasão, né, a ocupação da população em locais de áreas protegidas, como matas ciliares, né, o que vai acarretar aí, por exemplo, na poluição dos recursos hídricos e, consequentemente, né, o surgimento de doenças. Nós vamos ter aí enxurradas com invasão de águas nas casas e palafitas por conta dessa invasão, e onde não tem saneamento e onde não tem um local para se descartar os resíduos, eles acabam sendo acumulados em pequenos rios e igarapés. Temos também aí a poluição do ar e a água, que eu falei para vocês anteriormente, que é um desafio diminuir essa questão da poluição do ar, né? O certo seria cessar a poluição. Os poluentes presentes no ar e na água podem afetar a vida aquática, além de também afetar a vida das pessoas, né, da população local, no que diz respeito às doenças. Temos aí como desafio
o trânsito e congestionamentos, né? A relação do trânsito e os congestionamentos. O aumento do número de carros pode causar o congestionamento, que fazem as pessoas perderem muito tempo, né? E aumentam o estresse, ou seja, diminui a qualidade de vida das pessoas. Imagina assim, o tanto de esforço que determinadas comunidades fazem para se deslocar da sua cidade, da sua casa até o seu trabalho e vice-versa. O tempo que as pessoas percorrem esse percurso aí, né? Além da espera, a inalação de gases emitidos pelos carros que, em sua maioria, usam combustíveis fósseis. Ou seja, quando se há um planejamento melhor, né, no que diz respeito ao transporte, ao trânsito, né, a gente busca minimizar esses impactos aí, como os congestionamentos, por exemplo. Temos a emissão de gases, dos poluentes que eu falei para vocês, né, que piora a qualidade do ar e, além de tudo, acidentes de trânsito e desgastes das vias, né? Acidentes de trânsito, muitas vezes causados, né, pela condição de estresse altíssima aí de motoristas. Já vimos muitos exemplos de vidas aí sendo ceifadas por conta de problemas que poderiam ser discutidos com um simples diálogo. Mas isso, às vezes, é por conta dos fatores do estresse, por exemplo. A desigualdade social e a sua relação com a segregação espacial. Então, a divisão entre as classes dentro de uma população influencia o acesso à saúde, à educação e oportunidades de emprego. Então, minimizar essa desigualdade social também é uma meta interessante aí para se tornar uma cidade modelo sustentável. A falta de planejamento e políticas públicas, né, qual seria a relação entre elas? Lembrando que o planejamento urbano há de se pensar numa cidade como um todo, onde vão ser as casas, os comércios, as escolas e os transportes e os parques, todos planejados de forma adequada. Mas, às vezes, fica difícil fazer um planejamento urbano quando ocorre a migração de forma desenfreada, né? Vai aumentar muito a população naquele local. Mas todas as cidades elas têm que ter um plano de políticas, né, que são aplicáveis para momentos como esse, por exemplo. E, por falar em políticas, né, há necessidade de políticas públicas mais eficazes, né? Nesse caso, são ações do governo que realmente melhoram a vida da população. Por exemplo, né, um bom sistema de coleta de resíduos ou um plano habitacional bem executado vão ajudar a minimizar os impactos causados no ambiente naquele local. E a gente falou um pouquinho mais lá atrás sobre os objetivos, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e nosso tema girou todinho em torno das cidades e comunidades sustentáveis. Vamos falar um pouquinho sobre elas, então. A ONU, a Organização das Nações Unidas, propôs, dentro da Agenda de 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. O que diz esse objetivo, né? Quanto ele é pertinente aí à nossa aula de hoje? Ele diz: tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Investir em transporte público, habitação acessível, gestão de resíduos e espaços públicos verdes. Olha como tem tudo a ver com toda a proposta que a gente está falando hoje, né, e os desafios para se construir uma cidade sustentável. E, por falar em cidade sustentável, nós vamos ver aí um VT, né, que está mostrando aí esses cenários. Vocês vão já conhecer, anotem aí do que se trata cada um deles. Então, Curitiba, né, que fica exatamente no Brasil, é um desses cenários que nós vimos, né, tem um sistema de transporte público integrado e áreas verdes planejadas. Ela tem uma meta ousada de se tornar a primeira cidade sustentável do Brasil. Olha aí
com um aspecto assim, bastante arborizado, um ambiente bastante verde. Ela está se tornando aí a nossa cidade modelo para essa proposta das cidades sustentáveis. Temos Copenhague, que fica aí na Dinamarca, que tem a política do incentivo ao uso de bicicletas, energia limpa e planejamento urbano ecológico. Copenhague, que já sediou aí a COP15, né, no ano de, acho que 2005, mais ou menos, se não me falha a memória. Então, ela tem essa proposta ousada, né? Ela está colocando em prática e ela está conseguindo alcançar essa meta. Nós temos aí Vancouver, que fica no Canadá, onde eles têm também uma outra meta ousada, que é de se tornar a cidade mais verde do mundo, com foco em energia renovável e redução de emissões relacionadas aos gases. Então, olha só quantas propostas boas essas cidades estão oferecendo aí em busca da questão da meta de se tornarem cidades de fato sustentáveis, né? Agora vocês já sabem do que se trata essas cidades, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o que nós podemos fazer para contribuir para essas propostas, né, das cidades sustentáveis. Podemos valorizar e usar o transporte público ou alternativa como bicicleta e caminhada, mas só no que diz respeito, de repente, no que couber, né, do que diz respeito ao modelo, quando a população, como eu falei para vocês, fica muito próxima do seu local de trabalho, ou quando há um planejamento de ciclovia que viabilize, de forma mais segura, o transporte desses comunitários. O que podemos fazer ainda é reduzir, reutilizar e reciclar resíduos que já foram gerados, né, para buscar uma alternativa de minimizar o impacto que eles causam no meio ambiente. Podemos também participar de iniciativas locais e cobrar políticas públicas sustentáveis. No que diz respeito a isso, gente, a melhor forma da gente fazer essa cobrança das políticas públicas sustentáveis é fazer a escolha através do seu voto, né? Vamos falar aqui com toda a franqueza. Onde você busca, por exemplo, a proposta de pessoas que vão trabalhar com essa questão da iniciativa, né, dentro de projetos para tornar a qualidade de vida da pessoa mais viável, ao mesmo tempo que minimiza o impacto causado no ambiente naquele local. Então, vale lembrar que o nosso maior poder de participação, né, em iniciativas locais ainda é votar, né, de forma mais coerente com essas propostas voltadas para o meio ambiente. Ainda, nós podemos fazer aí para minimizar, para tornar uma cidade sustentável, né, estimular o consumo e o consumo consciente e responsável. O que diz respeito a esse tema aí? Então, nós vivemos um modelo capitalista, né, que geralmente influencia muito o consumo e, por muitos aspectos, o consumo desenfreado de produtos, né? Quando eu falo desenfreado, às vezes você adquire um produto que não tem uso, né? Adquire o produto sem pensar, né, nas consequências do uso daquele produto, ele fica ali parado em casa e, em algum momento, ele vai ser descartado ou doado. Se ele for descartado, ele vai ser considerado como resíduo. Então, vale pensar a questão do consumo de determinados produtos antes de fazer a compra, de fato, desse produto, antes de adquirir ele. Então, essa é a questão da consciência e da responsabilidade, né, voltada aí para esse tema. E você, aí na sua casa, aí na sua escola, você já viu algum item que fica pelo menos um ano ali parado sem fazer uso? Então, essa é uma proposta bem interessante, né, da gente mudar os nossos hábitos, de pegar elementos, de pegar produtos que você tem aí em casa, que você tem aí na escola, que não faz uso por pelo menos um ano,
põe a mão na consciência de que isso aí já não vai ser mais aproveitado para nada. Então, pense na possibilidade de reciclar, pense na possibilidade de reutilizar, ou, se você quer adquirir um produto que você está ali naquele momento, né, de achar que é necessário, fazer a perguntinha para si mesmo, fazer a perguntinha para sua consciência, para o seu coração, é necessário mesmo? Então, quando você adquire essa consciência, você está usando de sua responsabilidade com o meio ambiente. Não só para aquele momento, mas também para gerações futuras. Pense bem nisso, né? O que nós podemos ainda fazer para tornar uma cidade mais sustentável? Cuidar dos espaços públicos e descartar corretamente os resíduos. Mas, professora, isso aí é um tema tão batido, mas é tão batido e tão necessário, crianças, tão batido, tão necessário, por quê? Porque a gente, quando vai caminhar pelas ruas, ainda vê resíduos, né? Ainda vê um palito de picolé, uma casquinha de bala, né? Por menor que seja um produto descartável no chão, acumulado, né, em proporções de grande quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa, vai acarretar na poluição daquele local. O que vai acontecer? Só um exemplo aí do palito de picolé e da casquinha de bala. Quando vier uma chuva, ela vai levar esses resíduos todinhos para o esgoto. Ah, professora, mas o esgoto ele é um local onde vai se concentrar aquilo que realmente é descartado. Mas pense, dependendo do material que vai se acumular naquele local, ele pode ou não ser degradado, né? No caso do plástico, ele demora muito a ser degradado. O problema é que, nesse espaço de tempo que ele demora, ele está sendo considerado como resíduo. E, muitas vezes, essa casquinha de bala, esse plástico, essa sacola, eles vão parar nos nossos recursos hídricos, né? Nos rios, primeiramente, e nos mares, se a correnteza levar. E existem animais, como, por exemplo, a tartaruga marinha, que vai fazer consumo de sacolas pensando que são águas vivas, né? Porque elas têm na sua dieta alimentar água viva e acabam consumindo plástico. Olha só como uma coisa que você descartou na cidade pode impactar nos rios e no oceano, consequentemente. Então, pense aí, faça uso da questão da consciência e se torne uma pessoa mais responsável. E aí, para nós continuarmos aí com o que fazer, temos também que apoiar as iniciativas locais e comunitárias. Sim, existem muitas pessoas para as quais a gente tem que dar a voz e a vez, que elas propõem formas e modelos que são viáveis, mas às vezes elas não são ouvidas, né? Elas têm um projeto viável e às vezes não se põe em prática porque as pessoas não dão esse valor de forma adequada. Quando eu falo pessoas, população, comunidade de um modo geral, eu também incluo aí os nossos representantes, os nossos políticos, que poderiam estar fazendo o papel de apoiar a iniciativa das comunidades para melhorar o ambiente local. Nada melhor do que nós mesmos, comunitários, saber dos nossos problemas e das nossas necessidades e propor aí para os nossos representantes melhorias de qualidade de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.